Bom dia, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos vocês nesse nosso webinar, onde a gente vai falar aí do produto, da plataforma de automação da Red Hat, o Ansible. Esse é o Solution Connect, tá? Então aqui a gente na próxima hora vai fazer um bate-papo sobre o produto, né, sobre as possibilidades com a automação. E eu quero também deixar aí o espaço aberto para vocês, caso queiram interagir, vocês podem levantar a mão, vocês podem também mandar dúvidas por texto, por chat, que a gente vai respondendo vocês ao longo da apresentação, tá? Então aqui realmente a gente sempre espera uma interação e as portas estão abertas nesse sentido. Meu nome é Vinícius, eu sou arquiteto da fábrica DS e junto comigo nesse webinar teremos o Michael, que é diretor da empresa e que vai, junto comigo, aí conduzir essa apresentação. Não sei se o Michael já está aí, se quiser dar um oizinho, senão a gente já começa aí iniciando a nossa agenda. Fala, Vini. Opa, fala aí, Michael. Bom dia, pessoal. Bora iniciar mais um webinar, falar aí sobre automação. Fiquem à vontade para interagir, comentar e a gente vai batendo esse papo aí. Maravilha. E a agenda desse nosso webinar é o seguinte, rapidamente, brevemente, eu vou comentar sobre a fábrica DS, sobre a Red Hat, que é a desenvolvedora dessa plataforma que a gente vai apresentar, entrar no produto em si, casos de uso que são possíveis fazer com a ferramenta, uma demonstração, tá? Eu fiz aqui um vídeo demonstrando como que se faz provisionamento de máquinas virtuais na cloud da AWS, e aí durante esse vídeo eu vou explicando para vocês como que foi configurado até ter a execução executada com sucesso, e depois como que a gente atua nessa jornada rumo à automatização e melhoria e evolução operacional da sua equipe, do seu time, tá? Então essa vai ser a nossa agenda. Falando rapidamente de Fábrica DS, nós somos uma consultoria, nascemos no ano de 2012, tá? Então já temos aí quase 15 anos de chão, temos mais de 10 anos nessa estrada, e a gente tem alguns pilares de negócio, alguns ramos de atuação. Então a gente tem a vertente de fábrica de software, onde a gente trabalha aí com desenvolvimento geral. Então trabalhamos com desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, trabalhamos com projeto de escopo fechado, trabalhamos com alocação, com sustentação. Então esse é um pilar de negócio muito forte da Fábrica DS. O outro pilar são parcerias que nós temos com Big Techs. Então temos a parceria com a Red Hat, com a IBM, com a Microsoft, Lecom, WIPET, com as clouds, entre outras. Então nós prestamos também serviços especializados junto aos produtos destes nossos parceiros. E no caso da Red Hat, que é o produto que a gente vai apresentar no dia de hoje, o Ansible, na Red Hat nós somos o maior parceiro de delivery do Brasil. O que significa ser um parceiro de delivery? Muitas vezes as Big Techs acabam não tendo o braço para executar todos os projetos que vendem. Então, elas recorrem aos parceiros que têm profissionais especializados nos produtos que ajudam na execução e entrega desses projetos. Então, no Brasil, a gente é um parceiro de referência dentro da Red Hat. Além disso, nós também temos uma plataforma no-code que se chama Arquiva, tá? É um produto da casa. E através dessa plataforma no-code, você consegue fazer desenvolvimentos muito mais intuitivos, mais rápidos e, consequentemente, mais baratos. Afinal de contas, custo está associado a prazo. E se você consegue fazer num tempo mais curto, você acaba gastando menos. Tá? Então a gente tem, resumidamente, esses 3 pilares de atuação. E a gente também é muito forte na parte de automação. E quando a gente fala de automação, aqui as sopas de letrinhas são diversas, né? Então estamos falando de inteligência artificial, estamos falando do próprio Ansible que a gente vai apresentar, automações de processo, RPA, chatbot, entre outros. Tá? Então, só para mais ou menos vocês terem uma noção da atuação da Fábrica DS. Falando um pouco da Red Hat, é uma Big Tech. Hoje ela pertence à IBM, ela foi adquirida há uns 5 anos atrás. Na época havia sido a maior aquisição da história, né, da tecnologia, foram quase 30 bilhões o valor que a IBM comprou a Red Hat. E a Red Hat tem uma característica interessante. Todos os produtos dela são baseados em projetos da comunidade.
Então, o carro-chefe, tudo começou com o sistema operacional Linux. Então, eles foram lá e criaram o Red Hat Linux. E para cada produto da empresa que vem de um projeto open source da comunidade, a Red Hat contribui. Ela coloca desenvolvedores, coloca engenheiros. Então, ela é muito ativa nos projetos em geral da comunidade. E qual que é o que acaba trazendo de diferencial competitivo? Como ela está muito mergulhada nos projetos, assim que é descoberto alguma falha de segurança, alguma questão de vulnerabilidade na própria comunidade, para o seu produto, a Red Hat já faz um patch, já faz um update e geralmente ela é a primeira do mercado a trazer uma correção, uma questão de vulnerabilidade, performance e estabilidade. Então isso agrega muito valor à subscrição da Red Hat. Porque esse é o grande diferencial em relação a você ter um produto da comunidade e um produto suportado. Na Red Hat você vai ter tranquilidade, você vai ter a certeza de que a segurança vai estar controlada, a performance e a estabilidade. Além do acesso à documentação, treinamentos, updates e upgrades. Tá? Então isso agrega muito valor aí nas subscrições da Red Hat. E ela é uma empresa que tem presença global. Muitas pessoas acabam não conhecendo a Red Hat, mas no fundo, praticamente quase todos os serviços no Brasil, por exemplo, contam com alguma infraestrutura da Red Hat. Então vou citar aqui o exemplo mais clássico que todo mundo utiliza, o Pix no Brasil. Então esse projeto do Banco Central, ele tem como infraestrutura a Red Hat, desde o sistema operacional até o servidor de aplicação, que é o Red Hat OpenShift, e também a plataforma de automação Red Hat Ansible, que é o que a gente vai apresentar para vocês no dia de hoje. Bancos privados, outros órgãos de Estado, então a Red Hat, embora às vezes, principalmente quem não é da TI, nunca tenha ouvido falar, mas ela acaba sendo na prática muito presente aí na vida de todo mundo. E aqui só para trazer alguns exemplos de produtos da Red Hat, inclusive linkando com o que eu comentei, né? Tudo isso aqui baseado em produtos da comunidade. Só que aí a Red Hat coloca toda essa roupagem enterprise, toda a questão da suportabilidade, da documentação, das atualizações, upgrades, etc. E você passa a ter dentro da sua empresa produtos disruptivos, porque vem da comunidade, porém totalmente suportado, dando tranquilidade aí na operação da sua empresa. O caso do Pix que eu comentei é um caso emblemático porque ele tem milhões de acessos por segundo e é um ambiente super seguro e estável. Então isso mostra também aí a robustez dos produtos da Red Hat. Bom, entrando aqui agora no produto propriamente dito, né, no Red Hat Ansible Platform, quando a gente fala de automação, a gente está falando de tarefas que são executadas por seres humanos e geralmente tarefas que são repetitivas. Só que quando você coloca o fator humano, inevitavelmente as pessoas acabam às vezes errando, se confundindo, fazendo alguma operação antes do tempo ou de forma atrasada, porque você tem as suas tarefas do dia a dia, o ser humano é suscetível a falhas, então quando você tem uma oportunidade de fazer com que tarefas repetitivas, que muitas das vezes nem tem um valor intelectual agregado, é puramente uma repetição, quando você joga para dentro de um produto, você está elevando a eficiência operacional da sua equipe. E você vai ter certeza que aquela tarefa vai ser sempre executada quando tiver que ser executada. E você consegue, através da plataforma, acompanhar os status dessa automação. Então, hoje, quando se fala de automação, é uma realidade que praticamente não tem como você fugir. Grandes empresas, médias e pequenas também, já estão recorrendo a esse tipo de produto, porque isso significa, inclusive, uma boa imagem da sua empresa. Quando você automatiza tarefas, você entrega serviços com melhores qualidades, com mais disponibilidade. Você também tem toda essa questão do intangível, que é a percepção dos seus clientes e da sociedade perante a sua empresa e perante os seus serviços. Quando a gente fala do Ansible, tem 3 aspectos que vale a pena a gente destacar. Primeiro, a questão da simplicidade. Você, através da plataforma do Ansible, você consegue, com poucas linhas, definir uma automação. Como que o Ansible funciona? Ele funciona através de playbooks. Resumidamente, o playbook é um conjunto de instrução que você passa para a plataforma que ela vai seguir, que ela vai executar. E esse playbook é escrito em YAML, que é uma linguagem muito próxima à linguagem humana. Então você nem precisa ser um expert para abrir um playbook e conseguir entender o que ele está fazendo. Inclusive fazer alguns ajustes se for necessário. E uma coisa que tornou a adoção do Ansible ainda mais fácil
diminuindo absurdamente a curva de aprendizado são as inteligências artificiais. Por quê? No passado, 2, 3 anos para trás, quando ainda não tinha esse burburinho das inteligências artificiais, realmente os playbooks você tinha que escrever na mão, tinha que ter um certo conhecimento da plataforma, do produto. Hoje não. Se você for num Grok, num ChatGPT, Gemini, enfim, a sua IA de preferência, você passa a sua necessidade e ela vai te dar um playbook funcionando redondinho. Então, no exemplo que eu vou mostrar para vocês no final dessa apresentação, na demonstração, que eu vou fazer um provisionamento de uma máquina virtual na AWS, eu não escrevi esse playbook. Eu fui no Grok e falei, Grok, me cria um playbook para fazer um provisionamento de uma máquina virtual na AWS. Basicamente, com 1, 2 interações no Grok, ele me deu o playbook funcionando perfeitamente. Então isso quer dizer que o seu time não precisa ser um especialista e nem gastar com muito tempo, muito esforço com treinamentos. Hoje a IA é uma realidade. Inclusive, o próprio Ansible hoje tem a opção de você contratar a própria IA da IBM, que é o Watson. Então, você pode utilizar a IA nativa do produto ou você pode usar a sua IA de preferência. Então isso realmente facilita demais a adoção do Ansible. Ele é uma ferramenta muito poderosa. Por quê? Ele trabalha em cima de uma arquitetura moderna, ele tem algumas formas de instalação, entre elas você podendo colocar o produto em cima do OpenShift, que é um servidor de aplicação muito robusto, que te permite escalar para níveis até o limite da sua infraestrutura. Então você, através de uma plataforma simples de usar, você passa a ter uma visão geral das suas automações, você consegue saber quais deram errado, você consegue ter acesso aos logs e você também consegue fazer tudo uma questão de permissionamento. Quem pode executar uma determinada automação, qual grupo, qual time. Então a questão da gestão da segurança e dos acessos é bem completo dentro do Ansible. E o outro pilar também muito importante é a questão de ter o conceito de agentless, ou seja, você não precisa de agente. Então, por exemplo, eu quero fazer uma automação em máquinas Windows, eu quero fazer updates, toda vez que sair um update eu quero atualizar as 300 máquinas Windows que eu tenho na minha empresa. Você não vai precisar instalar um agente que fique escutando numa porta em específica e através dessa porta o Ansible vai se comunicar. Você não precisa. Através de conexões padrões com o sistema Linux e Windows, você consegue. Então, no caso do Linux, por exemplo, basta você ter o SSH rodando que você vai permitir com que o Ansible faça as automações no Linux. Lembrando que o SSH é um programa padrão dentro desse sistema operacional. Se a gente estiver falando do Linux, ele acessa pelo Windows Remote Management, que também é um acesso padrão dentro de sistemas operacionais Linux, através da porta 5985, 5986. Então, isso traz mais tranquilidade. Por quê? Quando você precisa instalar um agente para ficar escutando, você abre brechas de segurança. Muitas empresas, por questão de compliance, não gostam desse tipo de solução. E você não tem isso dentro do Ansible. Então você não gera um custo adicional de hardware, de consumo de hardware, em nenhum dispositivo que você for fazer automação. E aqui, até abrindo também um pouco a questão das possibilidades, quando a gente fala de Ansible, o Ansible é uma plataforma de automação voltada para infraestrutura. Então a gente consegue fazer muitas coisas na parte da TI. Então, só para vocês verem as possibilidades, eu consigo com Ansible, conforme eu já comentei, fazer automações em sistemas operacionais, eu posso fazer automações nas clouds, então Google Cloud, AWS, Azure, entre outras. Praticamente tudo aquilo que você faz nos portais administrativos dessas clouds, como por exemplo, criar e-mail, criar grupos, provisionar máquinas virtuais, criar redes, enfim, tudo que você faz de modo administrativo na web, você consegue fazer um playbook para fazer essas automações dentro das clouds. E com um detalhe importante, quando você utiliza o Ansible da Red Hat, você fica despreocupado. Por quê? Os conectores, os drivers, entre aspas, que o Ansible precisa para se comunicar com todo esse ambiente de cloud, dispositivos e etc., é de responsabilidade da Red Hat com os próprios fabricantes. Então, você vai ter a certeza de que quando você faz uma integração com qualquer uma das clouds principais,
na parte da segurança, da estabilidade, da performance, essa conexão vai estar garantida pela Red Hat. Se ocorrer algum problema, alguma instabilidade, a Red Hat trata diretamente com os fornecedores. Então você passa a ter uma tranquilidade maior, coisa que no produto da comunidade você não tem. Tá? Então aqui algumas características que vão agregando valor aí para a subscrição. Além disso, das clouds, eu posso fazer automações em dispositivos. Então eu posso fazer automação, por exemplo, em firewall da Cisco, de diversas outras marcas, roteadores, storages, máquinas no geral. Então é uma ferramenta de automação voltada realmente para a infraestrutura. E recentemente o Ansible criou um recurso novo que chama o Event Driven. O que é isso? O Ansible ele fica escutando eventos. Então a gente consegue, a partir de agora, por exemplo, conectar um Ansible com ferramentas de monitoramento. Então, vamos supor que você esteja monitorando com uma ferramenta externa o seu ambiente onde roda os servidores de aplicação. Se a sua máquina, se o seu monitoramento identificar que está acabando espaço em disco, o que ele faz? Ele manda uma notificação para o Ansible e o Ansible, através de um playbook, de uma automação, ele, por exemplo, remove arquivos de log do servidor e joga para uma outra máquina, para uma área de backup, por exemplo, liberando espaço. Vamos supor que a sua ferramenta de monitoramento tenha identificado uma tentativa de invasão ou suspeito, né, acesso suspeito por uma determinada porta de um determinado IP. Então essa ferramenta pode chamar o Ansible, que vai fazer através de uma automação com um firewall, por exemplo, que pode ser tanto do Linux como um dispositivo, fechar a porta para aquele IP em questão. Tá? Então, só para vocês terem noção das possibilidades que a gente consegue fazer com o Ansible. Então, aqui a gente traz um resumão, né, de todas as áreas possíveis de atuação com essa ferramenta. Então, na questão de infra, que eu estou explicando, né, para vocês, questão de aplicações também. Aqui eu sempre cito o exemplo de contratação e de demissões dentro de uma empresa, né, o processo de onboard e offboard. Então, quando um profissional é contratado, a empresa precisa criar um usuário, setar uma senha, liberar acesso nas aplicações, liberar acesso no firewall, fazer todo um conjunto de permissionamento inicial para que o funcionário possa iniciar os seus trabalhos dentro da empresa. Então você pode combinar um Ansible com a sua ferramenta de contratação e toda vez que o processo for finalizado, chama um playbook do Ansible que vai fazer todas essas liberações. No processo de desligamento, a mesma coisa, só que no sentido oposto. Todos os acessos que foram dados são retirados. Esse exemplo que eu citei é um exemplo clássico, mas que mostra que ferramentas de automação permitem que as empresas fiquem em compliance com seus processos. Porque imagine que se num desligamento de um profissional, esse trabalho sendo manual, algum acesso a equipe acaba esquecendo de tirar. E de repente esse profissional de cabeça quente descobre que deixaram o acesso aberto e ele vai lá e faz alguma besteira porque, né, foi mandado embora, não aceitou muito bem a coisa. Então, esse é um exemplo pequeno que mostra como uma ferramenta pode evitar não só prejuízos para a imagem da empresa, como também prejuízos financeiros, porque você está garantindo que todos os procedimentos desse processo em específico foram cumpridos. Só que isso vale para qualquer outros casos, entendeu? Então, essa ferramenta permite que a infra tenha essa tranquilidade também. E, Vini, trazendo até alguns casos mais reais aí para o pessoal entender, nós participamos aí de um podcast, né, e a pessoa comentou que tinha uma empresa que um profissional saía mais tarde na sexta-feira para remover as permissões dos usuários, retirar os usuários, e ele tinha que chegar mais cedo na segunda-feira para recolocar aquelas permissões e aqueles acessos ali, numa tentativa de travar os acessos fora do horário, né, por uma direção da empresa. Então, uma ação que é muito simples, né, tirar, colocar algum tipo de permissionamento, remover, mas que as empresas ainda estão executando isso de forma manual, né? E se a gente pegar no nosso dia a dia, a gente ainda tem muitas ações sendo feitas de forma manual. Então, o Ansible traz essa possibilidade com diversas frentes, né? Eu tenho um problema no onboard, eu tenho um problema no provisionamento, ou meu time não está conseguindo processar a quantidade de carga que eu tenho. O Ansible é esse aliado
para automatizar e trazer essa eficiência para dentro da operação. E hoje em dia, falar em eficiência, redução de custos, é o que todas as empresas estão buscando ali para as operações, né? Então, o Ansible é um forte aliado aí nessas ações. Exatamente. Aqui tem também um pilar que vale a pena citar, que é a parte dos containers. Aqui a gente pode associar com DevOps. Então, uma empresa que já tem uma certa maturidade no processo de desenvolvimento, ela pode automatizar essa esteira, né? Então, por exemplo, o desenvolvedor foi lá, fez um ajuste, corrigiu um bug, corrigiu um incidente. A partir do momento que ele comitar essa correção, entra no pipeline, entra nessa esteira, onde o código vai ser vai ser buildado automaticamente, vai ser compilado, pode passar por uma bateria de testes, passou pelos testes, é gerado o build do pacote e o deploy desse build no servidor de aplicação pode ser feito também com o Ansible. Então o Ansible pode ser uma ferramenta também que automatize parte da sua esteira DevOps dentro da sua empresa. Tá? Então, só para vocês verem como realmente as possibilidades são das mais diversas dentro dessa plataforma. Ela é voltada para times de tecnologia e aqui ela nada de braçada dentro de todo esse ambiente de infraestrutura. Aqui eu até trago um exemplo que eu acabei comentando por cima, né? Mas é a questão aqui de identificação de ameaças. Conforme eu comentei, com esse recurso novo do Event Driven, você pode, através de combinação de ferramentas de monitoramento e o Ansible, aumentar muito a segurança da sua infraestrutura. Porque se você identificar algum comportamento suspeito, você pode imediatamente fazer um bloqueio. E de repente, se a ferramenta identificar que não apresenta mais risco ou que não era um risco real, via integração com o Ansible, fazer novamente a liberação desse acesso. E lógico, aqui eu estou falando de bloquear portas, mas poderia ser bloquear um usuário. Eu posso não só bloquear o IP e a porta no firewall, como eu posso bloquear o usuário também. Então aí, lógico, vai depender do critério de segurança. Mas tudo isso você consegue fazer com o Ansible combinado com outras soluções. E aí entra também o fator compliance também, né? Porque isso sempre, eu acho que é uma preocupação importante, principalmente para quem é gestor. Estar sempre em compliance é uma das atribuições esperadas. E aqui eu trago alguns números interessantes. 30% quando você utiliza, né, ferramentas de automação como o Ansible, você tem 30% de aumento na eficiência das equipes de segurança. Por quê? Basicamente, a partir do momento que você tira parte do trabalho manual e coloca na ferramenta, o seu profissional basicamente vai monitorar. E ele acaba tendo tempo disponível para fazer coisas mais estratégicas, menos braçais. Tá? Então, você passa a ter mais tempo do seu time para fazer outras tarefas. E talvez o aspecto também mais importante é 76% de redução do downtime não planejado. Então, aqui entra, entre outras coisas, a reputação da própria marca, né? Se o seu serviço está sempre disponível com qualidade, você vai estar bem no mercado, você vai estar sendo bem visto, vai estar sendo bem falado. Do contrário, podem vir aqueles fatores intangíveis que impactam diretamente qualquer empresa e todo mundo foge desse tipo de situação. A questão do provisionamento das clouds, né? Então aqui vai ser inclusive o exemplo que eu fiz para vocês. Vamos pensar num projeto, uma empresa grande que tem projetos volumosos, né? O tempo todo tem projetos que acabam e que se iniciam. Você consegue com o Ansible fazer o provisionamento. Então, por exemplo, vamos supor, o GP, toda vez que começa um projeto numa empresa, o GP vai lá e pede uma solicitação de um ambiente de desenvolvimento. Muitas vezes, esse provisionamento é feito pelo time de infra de maneira manual, o que leva tempo, porque geralmente vira funil, vira gargalo. Então, vai ter um certo delay até o projeto ter um ambiente. Você pode combinar essa ferramenta de solicitação de ambiente com o Ansible. Então, se a sua empresa tiver cloud na nuvem, na AWS, por exemplo, o Playbook vai lá e já provisiona um ambiente de desenvolvimento, homologação, e o projeto pode começar. De forma automatizada, leva poucos minutos, né? Não vai chegar talvez nem a 5, 10 minutos, e o time já pode começar. Então, aqui dando apenas um exemplo, isso aqui você pode explorar para diversas outras necessidades. Bom, então aqui um resumão basicamente do que eu falei até agora, né? Quando a gente trabalha com Ansible, a gente pode automatizar infraestrutura, cloud, redes, segurança e edge. E aqui alguns números legais. A gente tem mais de 30
Contents Collection certificadas seriam aqueles drivers, né, os operadores para você se integrar com dispositivos, com clouds, etc. Então aqui a gente trouxe o logo de alguns dos parceiros da Red Hat, onde você consegue fazer automação de forma certificada, de forma garantida entre a Red Hat e o fabricante do dispositivo ou do serviço. No total não, são mais 55 parceiros de tecnologias certificadas, tá? Então, isso aqui é uma grande diferença em relação à comunidade. A comunidade não vai te entregar todos esses recursos certificados. Na Red Hat, se você quiser um pouco mais de tranquilidade e de segurança para o seu ambiente, principalmente se ele for crítico, isso aqui faz toda a diferença. Além de agilizar todo o processo, né, Vini? Porque se eu for fazer uma automação em um dispositivo que eu não tenho conhecimento, esses conectores vão facilitar toda a criação dessa automação, né? E aí, juntando tudo isso com o poder da IA, então nós temos ali essas criações, essas automações sendo criadas ali praticamente de forma automática também com o processo de IA, né? Então, um dos medos que eu vejo também mas e todo o trabalho para criar essas automações, cada vez mais, né, com a IA, com esses conectores, esse processo tem sido muito mais simples e muito rápido, né? Não é um projeto de construção de um sistema que leva meses. Aqui a gente está falando realmente que em minutos um playbook de automação está feito e você já pode extrair, né, fazer o uso desses benefícios da automação, né? Exatamente. Aqui eu trago uma visão geral. No vídeo da demonstração vai ficar mais claro, né? Mas aqui só para vocês terem uma ideia, né? Você tem dashboards de acompanhamento, então você de forma muito visual, você consegue acompanhar todo o seu ambiente, todas as automatizações e o Automation Hub. O Automation Hub é justamente a parte desse portal que te dá acesso a todas essas collections certificadas entre a Red Hat e os parceiros, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma automação aqui, um provisionamento na AWS. Então você vem no Automation Hub e você vai ter lá um item que é a integração com a AWS. Você pega do Automation Hub e já tá, o seu ambiente já está esse conhecimento para conseguir conversar com a AWS, tá? Então você tem um catálogo de facílimo acesso e você simplesmente consome ele. Isso traz um ganho extraordinário de tempo, né? Você realmente só foca no playbook. Então aqui é a integração com as principais nuvens, tá? Então, isso falando de cloud, você tem acessos certificados com a AWS, com a Azure, com o Google Cloud, DigitalOcean e com a VMware. Aqui significa dizer que o que não está aqui não funciona? Não, é que o que está aqui é certificado. Então aqui você vai ter tranquilidade total na execução dessas automações, tá? Então aqui até coloquei esse número, né? 300, são mais de 300 módulos para dar suporte à infraestrutura de nuvem, incluindo nuvens públicas, tá? Então assim, você consegue fazer mais de 300 instruções, criar usuário, criar VM, criar rede, enfim, 300 opções aí de ações que você consegue tomar dentro de uma cloud. Aqui a gente traz um caso de uso público. A própria Microsoft, ela utiliza a plataforma do Ansible para fazer automações, inclusive dentro da cloud do Azure. Tá? Então, por trás, quando os ambientes são criados, diversas operações são realizadas por debaixo dos panos, você tem por trás o Red Hat Ansible fazendo toda essa orquestração e automação. Tá? Então, aqui é um exemplo de um cliente que tem automações diversas, milhões executando por minuto, por segundo, e sendo feito em cima da plataforma do Ansible. Tá? Então, para vocês verem que a própria Microsoft confia aí nessa solução do Ansible. O Elo, gestora de cartão, que é uma empresa grande aí do Bradesco, o Banco do Brasil, também utilizou a ferramenta do Ansible para fazer provisionamento de ambientes dentro da empresa. Tá? Então, só que 2 cases legais de 2 grandes empresas que se beneficiaram aí do uso do Ansible.
Aqui, só para consolidar, né, a questão da subscrição da Red Hat, eu acho que eu já deixei claro aí ao longo da apresentação, né? Você pode começar com Open Source? Pode. Aliás, o legal de você ter os produtos da Red Hat baseados em produtos da comunidade, que se você, num primeiro momento, quiser conhecer o produto, quiser ver se realmente ele faz sentido para sua empresa, você não precisa, num primeiro momento, gastar, pôr a mão no bolso para fazer investimento com subscrição. Você pode começar com o próprio produto da comunidade. E aí, se for um produto que faz sentido para você, com o tempo, você migra para o suportado, para a subscrição da Red Hat, sem grandes traumas. Tá? Então, isso também acaba facilitando a adoção, porque você pode, num primeiro momento, começar com custo zero, apenas estudando a ferramenta, colocando o seu time para fazer algum procedimento, algum teste, dando certo, você migra para a versão Enterprise suportada. E a Fábrica 10 também te ajuda nessa jornada, inclusive no Open Source. Se você falar, não quero Red Hat, eu quero seguir na comunidade. A gente também consegue suportar tranquilamente dentro desse cenário. E aqui é um pedacinho das grandes empresas mundo afora que utilizam para algum tipo de automação a ferramenta do Ansible. Tá? Então, como é uma empresa de alcance global, presença global, então você vê aqui que aqui nem é tudo, né? É só alguns exemplos aí de empresas utilizando essa solução. Pessoal, antes de ir para a demonstração, alguém quer fazer algum ponto? Alguém quer, enfim, alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá? Vocês podem erguer a mão, aí a gente abre o microfone, ou vocês podem mandar mensagem pelo chat. Deixa eu só ver se tem alguma coisa, acho que não. E aí vocês podem interagir, tá? Fiquem à vontade. Agora eu vou mostrar para vocês, então, uma POCzinha que eu fiz de provisionamento de ambiente. Tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu criei um playbook onde eu vou criar uma máquina virtual na AWS e depois criei um outro playbook que vai excluir essa VM da cloud. Então, a VM que eu criei, eu vou excluir. Tá? Então, só para vocês verem isso aí funcionando. Legal. Então aqui, pessoal, eu vou dar um play no vídeo e aí eu vou explicando. Essa aqui é a carinha inicial do Ansible. Tá? Então, quando você entra no portal web, é dessa forma que você vê. Então, você já consegue ver quantos hosts você está automatizando, quantos projetos estão rodando, você consegue acompanhar se houve erros, você tem acesso aos logs. Então, aqui é um dashboard completo de acompanhamento do que tem dentro do seu ambiente. Então aqui, resumidamente, deixa eu dar o play, porque eu vou explicando então. Qual que é a minha atividade primeira? Eu vou criar um projeto que vai ser um projeto de automação dentro da cloud. Então aqui eu vou dar um nome para o projeto. E aqui, basicamente, o que eu vou falar? Eu vou falar em que ambiente as automações debaixo desse projeto vão rodar e onde estão os meus playbooks de automação. Os playbooks podem estar dentro do próprio servidor, da própria máquina que está rodando o Ansible, mas pode estar também no GitHub. Tá? Então aqui está no GitHub, eu coloquei aqui o endereço, e lá vai ter essas VMs. Então depois que eu criei o projeto, o passo seguinte é eu criar templates. Então, assim, o projeto é como se fosse o pai. A partir dele, como eu setei um GitHub dentro desse meu projeto, para cada template eu posso usar um playbook que está dentro desse GitHub. Então, a partir de um projeto, eu posso ter várias automações através dos templates. Então, aqui eu vou criar dois templates. Um para criar a VM, apontando para o playbook de criação, e depois eu criar um segundo template que vai remover essa VM. E aí eu poderia ter N outros templates, a depender da quantidade de automações que eu tenha dentro desse meu GitHub. Tá? Então aqui eu só estou fazendo essa configuração, criei o meu template, e agora eu vou mandar executar. Aqui, deixa eu até dar um pause que eu estou falando rápido. Então aqui eu estou no ambiente da AWS, só para mostrar para vocês o seguinte, nesse momento não tem nenhuma VM rodando. E eu também não startei a automação para a criação dela. Então aqui é só para mostrar que por enquanto não tem nada. Então só para mostrar. Legal. Agora eu vou dar um play nesse meu template. Eu vou executar essa automação de criação. Aqui ele vai me mostrar o passo a passo dessa automação do playbook. Então se já der um erro aqui, eu já estou sabendo. Então tá criando uma subnet. Ó. Executou. E aqui pronto, ó, ficou verdinho. Então ele mudou o estado do ambiente. Ele criou mais um recurso. O DF5 ainda não apareceu. Vai aparecer na segunda vez. Porque tem o tempo também do provisionamento na própria AWS, né? Então agora eu vou dar novamente o F5 lá na AWS e aí vai aparecer essa VM que a gente mandou criar. Pronto, ó. Então acabou de ser criada
a VM que eu coloquei no playbook. Esse playbook, eu não escrevi nenhuma linha. Nenhuma linha. Eu fui no Grok, pedi para ele me criar um playbook de criação de VM dentro da AWS. Basicamente, a única coisa que eu fiz foi traduzir até poderia pedir para colocar em português, mas não coloquei, aí só traduzi eu mesmo. E aí coloquei o nome da VM que eu queria, o meu nome, mas só isso. O resto, a estrutura inteira funcionando. Tá? Aí a questão da curva de aprendizado praticamente eliminou, né? A IA deixa as pessoas muito autônomas em relação à automação no Ansible. Tá? Então, tudo feito pela IA. E agora, na sequência, eu vou criar um outro template apontando para o playbook de remoção dessa mesma VM. Mesma coisa, criei na IA, não fiz nada. Então, estou dando o nome aí, né? Excluir VM AWS. Escolho o projeto, né? Um template está sempre amarrado ao projeto. Aí ele me traz a lista de playbooks que está no meu GitHub. Falo em que ambiente vai ser rodado, pego as credenciais da AWS, eu não mostrei essa parte, mas você tem que cadastrar os acessos da AWS. E aí você amarra o template, o script de automação com acesso da AWS. Então agora eu vou dar um F5. Ó, vou pôr para executar. Então agora vai começar o processo de remoção da VM. Esse tempo é da própria cloud, tá? Então a automação manda a instrução e fica aguardando o retorno. Mas aí, né, vamos comparar com o modelo tradicional, né? Eu precisaria ter alguém que conhece a AWS, que sabe fazer todas as criações, né? E imagina que eu tenho que fazer isso várias vezes, segundos, né? Levou 30 segundos, tá? Então, pronto. Agora eu vou dar um F5, ó. Sumiu minha VM. Então, isso que o Michael falou também é bem verdade, porque às vezes até um profissional que não sabe operar a cloud no portal administrativo, com o Ansible consegue só pedindo para as IAs gerar um playbook. Tá? Então, enfim, é muito... E assim, você deu o exemplo aí de outra IA, né? Mas hoje a plataforma já tem ali as IAs corporativas também, né? Então, esse uso controlado, não tem compartilhamento ali de dados, então facilita demais esse processo de automação, né? Então, com o Ansible, de fato, é possível iniciar essa jornada de automação de uma maneira simples, tranquila, e assim, rápido, né? Não é um projeto de 6 meses para ter uma primeira automação. A gente está falando que em um dia nós temos muitas automações já construídas, validadas, sendo entregues. Claro, fluxos que vão levar vários passos, vai precisar, né, todo um planejamento. Mas atividades pontuais você elimina ali de imediato, sem nenhuma dor de cabeça. Exatamente. E aí, só para colocar aqui o último slide. Tá, então, como iniciar? A Fábrica DS pode te auxiliar nessa jornada, desde a fase de identificação, porque o que acontece? Muitas vezes os clientes... Eles sabem que existem oportunidades de automação, mas eles não sabem exatamente o que dá para fazer, quais ferramentas utilizar, porque aqui eu citei o Ansible, mas às vezes pode haver uma combinação de ferramentas, inclusive. Eu posso precisar do Ansible, mais um RPA, mais um BPM, uma inteligência artificial. Então, tudo depende de uma análise. E desde dessa primeira etapa de identificação, de priorização, quais tecnologias utilizar, a Fábrica DS pode dar todo o suporte para vocês. Então, a gente tem um serviço de assessment, onde a gente pode entender a sua infraestrutura, todos os devices que estão rodando dentro dela, as versões, o esforço manual que vocês têm, e a gente vai fazendo esse mapeamento diagnóstico, dando como resultado final desse assessment as nossas orientações. Para cada ponto aqui, você pode utilizar essa ferramenta, você pode fazer isso, pode fazer assado. E aí, isso vai servir de input, esse assessment, para trazer mais propostas de automação do que do que foi identificado dentro desse trabalho, tá? Então, vocês podem contar com a Fábrica DS ao longo de toda essa jornada. A gente tem bastante know-how e diversos casos de uso, tá? Então, tendo a necessidade, entre em contato. A gente vai sim ajudar vocês nessa jornada de automação. Mas se quiser complementar, Michael. E um ponto importante que a gente sempre coloca é a questão da priorização, porque depois que as áreas entendem o poder da automação,
começa também uma questão de querer automatizar coisas que não são prioridades para aquele momento e que não estão alinhadas com a estratégia da companhia. Então, por isso que é muito importante esse levantamento e depois essa priorização junto aos gestores, porque aí todas essas automações vão estar ali trazendo resultados com o planejamento, né, daquele ano. Porque senão a gente começa uma estratégia, começa a automatizar coisas que não estão alinhadas com o que a diretoria definiu e esse projeto acaba perdendo força. Porque não está com a prioridade correta, não está trazendo os resultados alinhado com a visão que a diretoria traçou para aquele ano. Então, esse é um ponto... também, né, Michael, identificar as automações que trazem no curto prazo um retorno financeiro maior. Às vezes você tem alguma atividade manual que está dando um prejuízo, perdendo prazo, alguma coisa de imagem com a empresa, começa por ela. Que aí a diretoria vai falar, pô, legal. Aí você vai partindo para as de menor impacto financeiro, de imagem, etc. Mas esse trabalho de priorização faz sentido, porque se a diretoria não vê ganhos, se você começa por processos que, na prática, a direção não vê ganhos, que é muito do dia a dia, acaba que você não vende bem um projeto, né? Então, isso faz toda a diferença. Com certeza, isso é parte importante dessa jornada de automação. Pessoal, vocês têm alguma questão, fiquem à vontade, tá? Senão, da parte de conteúdo, a gente já passou para vocês a mensagem. Isso aí que eu ia comentar. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, fiquem à vontade. Ao término aqui, nós vamos mandar o material para todo mundo e o pessoal vai também mandar um e-mail ali, colocando os contatos, enfim, fazendo, né, toda a abordagem ali, caso vocês tenham interesse em alguma ação, tá bom? Opa. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Fala, Paulo. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida aqui, na verdade. A gente já utiliza aqui o Ansible aqui para algumas automações, né, com questão de auditoria, usuários e tudo mais, acessos, e não tem como viver mais sem. Realmente é uma ferramenta incrível, mas isso tudo que a gente tem aqui hoje é voltado para Linux, né? E aqui na nossa empresa a gente tem visto o interesse das outras equipes com relação à ferramenta. E a gente vai fazer, aqui da nossa equipe de Linux, aqui a gente vai fazer um KT com outro pessoal. E um desses pessoais aqui, o de Windows, beleza, né? A gente já sabe que é compatível, mas o pessoal de network aqui, né? De redes também surtiu o interesse aqui na ferramenta. E pesquisando sobre, eu ainda não encontrei nada se fala se o Ansible é compatível com equipamentos de rede, switches e tudo mais para a gente fazer algumas automações. É possível? Não, totalmente. Totalmente. Rede é uma das áreas de atuação, tá? Então você pode... Eu não vou saber listar de cabeça todas as marcas certificadas, mas tem uma lista extensa, tá? Roteador, firewall, enfim, tudo isso é suportado, você consegue sim fazer automações na parte de rede também. Aqui na apresentação até tem até um dos pilares aqui. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, o pilar... Mudou aí para vocês? Aqui, ó, pilar de redes. Tá? Então, a parte da infra, aplicações, rede, segurança, container e nuvem. É claro que acabam se misturando, né? Mas você consegue fazer automações específicas para a rede também. Tá bom? Entendi. E os acessos seriam via SSH mesmo, com relação aos switches? Aí vai na comunicação padrão do seu equipamento, tá? Deixa eu até compartilhar aqui, ô Vini. Tá, vamos lá. Só para ficar até mais claro. No site da Red Hat, a gente consegue aqui navegar. Eu selecionei as collections que nós temos para network, né? Então, ele já traz aqui, ó, algumas marcas, né, que já estão aqui de cara. Então, Aruba, Cisco, Dell, F5, Fortinet. Eu tenho aqui, ó, todos os players relacionados a network. E aí, claro, você consegue acessar aqui cada um desses para entender todas as conexões de automação que ele já tem. Os principais, né, que o mundo corporativo tem, todos eles estão aqui. Então, realmente a gente consegue fazer a automação em todas essas frentes, tá?
E aí, ó, só um comentário também. Eu sei que você começou falando, eu sei que a automação é mais para Linux, está muito associada a Linux, mas não necessariamente, tá? A gente tem vários cases de ambientes ali com o Windows também, a gente fazendo as automações, então aplicação de patches, correções, mudanças, instalações. Então, a gente também faz bastante automação no ambiente Windows, tá? É porque, como é uma solução da Red Hat, associa-se automaticamente só às ações Linux, mas não é uma verdade, tá? Não, deixa eu me corrigir aqui então. É que aqui, na minha equipe, né, a gente, como eu sou da equipe de Linux, a gente fez toda a preparação das automações, tudo para Linux. Então, legal. aqui a gente usa 100% para Linux, mas vamos agora expandir aqui também para algumas automações do Windows, que já está em andamento. E também, né, o pessoal de redes demonstrou interesse e a gente está estudando a possibilidade de implementar algumas atualizações de patches e versionamento kernel, essas coisas de switch também. Sim. Mas é muito interessante ali a integração já com as maiores ali, né? Cisco, tudo mais. Sim. Obrigado. E vocês já usam a solução Enterprise ou vocês estão na solução Community? Não, a gente usa o open source ainda. Tá. Legal. Mas é uma realidade, né? As empresas começam com a solução open ali, enxergam todo o potencial, aí a diretoria entende a importância da automação e ela fala, bom, agora vamos partir para uma solução Enterprise, né? Exatamente. Porque o grande ponto ali da open source se você tiver uma atualização, às vezes, num Fire ou num provedor externo, essa sua conexão ela não sofre essa atualização de forma automática, assim como seria na versão Enterprise. Porque é a Cisco que está desenvolvendo a automação, é a AWS que está desenvolvendo essa automação. Então a gente tem essa garantia maior ali para dentro desse ambiente, né? Fechado, pessoal. Eu vi uma mensagem aqui, não sei se acho que foi outra pessoa, né? O OCI está homologado, eu acho que ele está falando da nuvem da Oracle, né? O Ansible ele tem conexões ali com a nuvem da Oracle. A gente só não sei de cabeça exatamente o que tem ali de automação, tá? Mas por um tempo a Red Hat não tinha essa parceria, mas nos últimos anos ali ela acabou incluindo ali algumas automações. Hermano, né, que perguntou, e depois a gente pode até te mandar aí mais detalhes o que dá para fazer, Hermano. Você já usa alguma coisa lá na nuvem da Oracle de automação ou não? Pessoal, o nosso tempo aí já se esgotou, né? Obrigado aí pela participação de todos. E aí falamos aí no próximo e acompanhe as nossas redes, que todos os meses nós estamos falando aí de um tema novo, sobre um novo assunto para trazer aí mais eficiência para as operações, tá bom? Obrigado aí a todos, pessoal. Falou, pessoal, abraço, boa tarde para vocês.